Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns arquétipos que você deve usar caso você busque amadurecer, caso você queira se tornar uma pessoa adulta, caso você queira se tornar uma pessoa mais madura. E é fundamental que a gente se torne adulto, né? Eu falo para os meus alunos do curso Hora de Crescer que a gente não se torna adulto quando a gente faz 18 anos, porque quando você tinha 17 anos, 11 meses ali, 23 horas, você é a mesma pessoa de quando você completa 18 anos. E tem pessoas que vão fazer 20, 30 anos e não vão amadurecer, porque amadurecer é uma coisa que leva tempo. Amadurecer também é uma escolha que a gente faz, então tá ao nosso alcance escolher se comportar como adulto, porque criança não tem resultado. A gente já sabe, né? Criança não faz dinheiro, então tem gente que é adulto e não faz dinheiro. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos e continua dependendo de pai e mãe. Então continua criança, continua infantil. Então, amadurecer é algo fundamental, que infelizmente não acontece quando a gente tem 18 anos, tá? E tem algumas questões que a gente traz para nossa vida que nos impede de amadurecer. Alguns arquétipos que a gente se relaciona, né, que faz com que a gente fique ali mais infantilizado, e isso prejudica significativamente os nossos resultados. Então, o primeiro arquétipo que a gente alimenta, que nos impede de ter resultado, de fazer dinheiro, de dar conta da própria vida, de ser independente, é um arquétipo que a gente nasce, que é o arquétipo da criança. A gente já nasce criança e a gente fica muito tempo criança, e por isso que é tão difícil a gente se desconectar da criança e se tornar o adulto, né? De viver o adulto. E o adulto, ele é uma pequena parte da nossa vida, né? Como eu falo para as minhas alunas, a gente nasce criança. O que é criança? Criança é aquela parte de você que depende. A criança, quando nasce, ela não sabe ir no banheiro, ela não sabe se limpar, ela não produz o alimento dela. Então, a criança, ela é totalmente dependente. Ela tem um adulto que cuida das necessidades dela, que provê dinheiro para ela, que resolve as coisas para ela. Então, essa é a criança. Toda vez que você age desse lugar onde você deixa alguém cuidar da sua roupa, lavar a sua roupa, arrumar o seu quarto, pagar a sua roupa, você tá agindo e se comportando dentro do arquétipo da criança, né? Que é o arquétipo que você nasceu. Então, esse é o primeiro arquétipo que você precisa identificar. Tá, Dani, mas eu não fico visualizando imagem de criança. Essa é uma estrutura arquetípica que já está dentro do nosso inconsciente coletivo, tá? E a gente precisa entender quais são os comportamentos da criança e parar de alimentar esses comportamentos. Então, no Hora de Crescer, eu falo dos comportamentos da criança com dinheiro, no relacionamento, e investigar, observa você, quando que eu tô sendo infantil? Quando que eu tô dependendo? Quando que eu não tô dando conta da minha própria vida? Quando que eu tô agindo igual uma criança birrenta? Tá? Então, tem vários comportamentos da criança. Então, a criança que existe em você, ela é dependente. E a gente nasce criança, isso que eu ia dizer que eu perdi o raciocínio, e a gente morre criança. Quando a gente tá na velhice, a gente não tem mais 2, 3 anos, mas tem muitas pessoas que na velhice, elas usam fralda, elas não andam mais sozinha. Por quê? Criança. Então, voltou ao estado criança. Ao estado do quê? De depender de alguém para comer. Então, a nossa fase adulta, que é a fase que a gente amadurece, é a fase que a gente precisa dar conta da nossa própria vida e que a gente precisa criar recursos para cuidar do nosso idoso, do nosso velhinho lá na frente. Então, eu não sou muito fã de musculação, mas quando eu puxo peso, é pensando na Daniela idosa que vai enfraquecer os músculos, que daqui a pouco não, que lá na frente, na idade mais velha, se ela não tiver músculos fortes, ela não vai conseguir levantar da cama. Então, o que você faz, as escolhas que você faz na idade adulta, elas precisam estar bem conscientes, porque você precisa ser independente, produzir o seu próprio dinheiro, cuidar da sua comida, da roupa, daquilo que você precisa. Você passou da idade de ter alguém que cuida da sua comidinha, que provê dinheiro, que paga a sua luz, as coisas pra você, entende? Então, ser adulto é se responsabilizar pela própria vida e se responsabilizar pela sua versão idosa que vai morrer como criança. Então, é o seu adulto, é a sua fase. Então, quanto antes você amadurece,
Quanto antes você identifica onde você está sendo criança infantil, antes você consegue resolver e se tornar um adulto com um pouco mais de tranquilidade, com condição financeira para pagar alguém de repente para cuidar de você, tá? Então por isso é tão importante a gente amadurecer, a gente precisa amadurecer. E o adulto, ele dá frutos. Uma árvore, a criança, ela não dá frutos, ela tá ali se desenvolvendo. Quando que você sabe que essa árvore se tornou adulta? Quando ela começa a dar frutos, quando ela começa a contribuir na sociedade, né? Quando ela começa a alimentar outras pessoas a partir de si mesma. Então tem pessoas aqui que têm 30 anos e que não servem ninguém, que não dão frutos na sociedade, que não tem um produto para vender, que não contribuem, que só estão sugando o dinheirinho da mãe, a comidinha, a casa, que estão igual um encosto ambulante na vida. Então, amadurecer é começar a dar frutos, é começar a servir, é começar a ser útil na sociedade, tá? E o arquétipo da criança é o principal arquétipo que nos impede de crescer. Por quê? Porque nascemos criança e ficamos muito tempo crianças, ficamos muito tempo na fase da adolescência e tem crianças, tem pessoas, inclusive, que têm pais super protetores que impedem os filhos de crescer, que vão resolvendo tudo para os filhos e esse filho vai ficando cada vez mais impotente, porque a autoconfiança é um músculo que a gente precisa exercitar. E quando você tem várias muletas para se encostar, quando você tem alguém sempre já entregando pronto para você, essa autoconfiança, ela fica fraca. Por quê? Aí tem sempre alguém fazendo, você não exercita o dar conta. Não, deixa que eu vou resolver esse problema. Deixa que... Não, você tá sempre pensando, eu vou ligar pra minha mãe pra ela me emprestar o dinheiro. Eu vou ligar... Eu era essa pessoa, né? Minha avó era minha muleta. Eu sempre pedia pra ela ajuda. Então, ao invés de eu dizer, não, como que eu posso resolver essa situação que eu criei? Não foi ela que criou, foi eu. Então, se tornar adulto também depende de você se afastar de excessos de ajuda, né? De pessoas que estão sempre estendendo a mão para você, impedindo que você se desenvolva, impedindo que você cresça. Então eu me policio muito hoje, né, para deixar que as minhas filhas façam mais as coisas, para ensinar elas a fazerem. Para quê? Para que lá na frente, quando elas se tornarem adultas, elas consigam ser adultas mais rápido, ou melhor, no tempo devido, do que elas fiquem igual eu aí, com 28 anos, eu tinha 29 anos ainda, pedindo dinheiro emprestado para minha avó para resolver perrengue que eu mesma criei, né? Então, a criança que está dentro de você, e tem um monte de gente, alimenta essa criança, não, né? Dá um chocolatinho, tem um monte de gente num paladar infantil, vivendo sem resultado, porque fica nesse papo aí de criancinha interior. Tem o tempo de ser criança, né? Há tempo para todas as coisas debaixo da terra. E tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia que diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Agora que me tornei adulto, deixei para trás as coisas de menino. Se a gente não deixar para trás os nossos comportamentos infantis, se a gente não deixar para trás a nossa criança, a gente não vai ter resultado na vida. Por quê? A criança não tem resultado. Vai ter resultado de criança. Mundinho de faz de conta, oba-oba, diversão, tá? Que é isso que criança vive. Então, esse é o primeiro arquétipo que você deve investigar. O arquétipo da criança. Observe os comportamentos do arquétipo da criança e perceba onde você está se conectando com esse arquétipo. E aí comece a fazer escolhas diferentes, tá bom? Outros arquétipos que impedem a gente de amadurecer, e eu também usei muito esses arquétipos, são os arquétipos infantis. Os personagens infantis. Então, eu já contei várias vezes que até os meus 30 anos, 30 e pouquinho, eu gostava muito de blusa de bichinho, de blusa do Mickey e do Simpson. E tem gente que tem os pijaminha da Cinderela e Pocahontas e todos esses personagens da Disney, né? Frozen e tal. E a gente não percebe o quanto essas imagens, elas conversam com o nosso subconsciente, né? O quanto a gente tem essa imagem do mundo do faz de conta, que é o mundo da criança, né? A criança vive no mundo de faz de conta. Na brincadeira da criança sempre dá tudo certo. E quando não dá certo, ela simplesmente deixa o brinquedo ali, eu não quero mais brincar disso. Tem um monte de gente vivendo assim, agora eu não quero mais brincar disso. Começa um negócio, não, mas agora eu não quero mais brincar disso. E eu era essa pessoa que criava um monte de coisa, agora eu não quero mais brincar, não, agora eu não quero mais. Então, esses personagens infantis, esse lado, conversam com esse lado mais lúdico e nos impedem profundamente de amadurecer. Então, se você se vê como uma pessoa muito infantil, eu recomendo fortemente que você faça uma avaliação no seu guarda-roupa e deixe pra lá, pelo menos por um tempo, esses arquétipos, essas estampas infantis.
Se você tem bonecas, se você tem brinquedos em casa, seja porque é uma memória da sua infância, mas você se percebe ainda muito infantil, coloca dentro do baúzinho, tipo, tira do seu campo de visão para que você não se relacione. E eu vou dizer para vocês, tá? Eu era uma pessoa que falava de autoconhecimento e quando eu ouvia pessoas dizendo assim, você tem que mudar o seu estilo de vida porque a sua roupa comunica. E aí na faculdade de Relações Públicas, eu tive uma aula de comunicação e nessa aula a professora dizia, olha, quando chega na sinaleira, o semáforo não fala nada para você parar, para você ir. Mas quando acende uma luz vermelha, você entende, o seu cérebro entende que você tem que parar. E quando acende uma luz verde, você entende que você tem que ir. E aí, ali, aprendendo um pouco sobre as cores e sobre comunicação, a gente se comunica o tempo inteiro. Quando a gente dá um sinal ali pro carro entrar, a gente não dá o sinal e já entra. A gente dá o sinal para avisar pro cara de trás, para se comunicar com o cara de trás, que a gente quer entrar. E aí a gente espera para ver se ele vai deixar a gente entrar. E aí a gente entra. Quando a gente coloca uma roupa, essa roupa que comunica algo para vocês. Se eu colocar uma blusinha aqui de bichinho, se eu colocar de repente uma franjinha, eu vou comunicar outra coisa para vocês. E quando eu falava de autoconhecimento, no começo do meu processo de autoconhecimento, eu dizia que as pessoas queriam me botar numa caixa. Eu sou livre para ser quem eu quiser, para vestir o que eu quiser, e eu não vou me render a isso. E chegou um momento da criança, rebelde, né? É rebelde, eu faço do meu jeito. Eu tenho muito forte o arquétipo do rebelde. E aí, eu tinha muito na sombra, né, do rebelde. E aí, quando eu entendi, caramba, Dani, isso também é autoconhecimento. Porque se você entender como funciona a mente das pessoas e você entende que o subconsciente julga se você é capaz de me ensinar algo ou não, nos primeiros 5 segundos, o nosso cérebro, nos primeiros 5 segundos, ele absorve aquela informação, ele já decidiu se vai comprar daquela pessoa ou não. E aí na faculdade de Relações Públicas eu comecei a aprender um pouco sobre isso. Então a pessoa que vem em obesidade te vender um curso de emagrecimento, por mais que a boca dela fale muita coisa, ela tenha muita propriedade para te dizer como funciona o processo de emagrecimento, o teu subconsciente já julgou ela e já decidiu que você não vai comprar dela, porque se ela tá obesa, ela não é capaz de te ensinar a emagrecer. Então, se uma pessoa que é de repente um morador de rua e ele tá ali todo sujo, largado, e ele vem te falar que vai te ensinar a ficar rico, você não vai dar dinheiro para ele comprar um curso dele. Por quê? Porque o seu subconsciente, a sua visão já captou aquilo, isso aí, você não vai nem ouvir, seu ouvido já se fechou. Então, o nosso cérebro é uma esponja que está o tempo todo absorvendo e todo o ambiente comunica. Esse ambiente comunica algo para vocês, sem que esse ambiente tenha que falar alguma coisa. A minha roupa comunica, o meu colarzinho, o meu cabelo, tudo comunica. Então, se você entende que o cérebro das pessoas funciona dessa forma, isso é autoconhecimento. Conhecimento de si, conhecimento do corpo que você habita. É inteligente demais usar de uma forma estratégica roupas, cores para alcançar determinados objetivos. Então eu saí da minha rebeldia, da minha infantilidade, que eu tava bem criança, né? E falei assim, vou testar pra ver se isso é verdade. E aí eu peguei e joguei fora todas as minhas roupas de bichinho, blusa do Mickey, tudo. E comprei blazer, comprei roupas mais pretas, vermelhas, comecei a usar um batom vermelho, mudei brinco, comecei a me vestir diferente, comprei um salto alto e o meu faturamento aumentou 5 vezes mais. Por quê? Porque eu comecei a comunicar credibilidade. Eu comecei a comunicar um pouco mais de elegância. Os lugares que eu comecei a frequentar também mudaram. E isso mudou meu faturamento. Isso mudou o quê? O meu resultado. Quando eu tava no rebelde, não vou me botar numa caixinha não, porque eu sou tudo, eu posso ser tudo, não porque eu vou vestir a roupa que eu quero, eu vou aparecer descabelada mesmo no stories. Eu tinha resultado de criança. Por quê? Porque a criança ela só faz o que quer, a hora que quer. Adultos fazem o que precisa ser feito. Então, quando eu abri mão das minhas blusinhas de bichinho, esses bonequinhos todos que eu acho, hoje eu já não me conecto tanto, eu amadureci significativamente. Então, se vestir como adulto, usar essas cores, até o arquétipo cor-de-rosa, veja bem, se você é muito infantil, se você é uma mulher madura,
O rosa vai te conectar muito com o feminino, com a sedução, com o envolvimento. Agora, se você está infantil, o rosa, ele vai te levar para menininha, tá? Então, por isso que eu digo, os arquétipos, eles têm uma indicação que depende muito de onde você tá, em como você tá. Depende muito da sua essência, muito mais do que dos arquétipos. Então, se você se reconhece muito infantil, sem resultado na vida, vou fazer o jabá. Primeiro, o Hora de Crescer vai te ajudar, porque lá eu dou falo sobre esses arquétipos e que impedem a gente de crescer e de se responsabilizar pela própria vida, tá? E observar o arquétipo da criança e essas imagens e esse cor-de-rosa esses brinquedos, eles também são estruturas arquetípicas que te impedem de amadurecer e se portar como uma pessoa adulta na vida. Então, observa no seu ambiente o que é muito infantilizado, o que é muito faz de conta e tira, tá? Começa a dar uma recuada, porque isso vai mudar significativamente os teus resultados. Ai, Dani, mas todo mundo que tem bonequinho vai ser infantil e não vai ter resultado? Não, né? Tem pessoas que eu acompanho que no cenário delas em si tem um monte de brinquedos, mas são pessoas extremamente adultas, onde esses arquétipos, eles alimentam o lado criativo, o lado lúdico dessas pessoas que são criadores de conteúdo e trazem mais dinheiro para elas, mas porque elas já são adultas. Agora, se você é criança, se você está criança nesse momento, não, você está criança nesse momento, esses arquétipos vão te levar pro lado do tipo da vida do lúdico, oba-oba. Quero brincar, não quero mais brincar, tá? Então, os arquétipos dependem muito de aonde você está. Por isso que quando as pessoas perguntam, Dani, qual a diferença da consultoria de arquétipos? Porque na consultoria de arquétipos eu vou fazer perguntas para vocês para entender aonde você está, para poder te recomendar o melhor arquétipo naquele momento da vida. Talvez um arquétipo lúdico seja interessante para uma pessoa que é muito dura, que é muito rígida, que precisa ir para o criativo. Esses arquétipos podem ajudar, mas depende muito de quem você está nesse momento, para onde você quer ir para fazer esse uso mais consciente, tá? Então, nesse vídeo é especificamente para você que se vê muito infantil ainda, muito imaturo, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu dou recomendações, sugestões, dicas de arquétipos, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscreve aqui nesse canal e a gente se vê então nos próximos vídeos.